Atos, capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim. Todos acharam? Vou esperar um pouquinho. Atos 12, diz assim. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e era os dias de pães ágil. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias de sentinelas. A porta guardava o cárcere. Eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das suas mãos. Disse o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Verso 11 diz: Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. É um texto que eu já até preguei aqui em outros cultos de oração, só que ao preparar a mensagem, Deus me levou a esse texto com uma nova perspectiva. E observando esse texto, você tem que logo observar a vida de Pedro. Pedro, ele teve a oportunidade de andar com Jesus. E Lucas escreve no seu evangelho os atos de Jesus, e Pedro estava junto. Pedro viu Jesus curando pessoas, Pedro viu Jesus transformando pessoas, multiplicando pães. Pedro, em determinado momento, negou, em determinado momento foi restaurado, recomeçou. E assim Lucas vem narrando Atos, não mais Jesus fazendo aqueles milagres, mas o Espírito Santo de Deus, com a ajuda dos apóstolos, fazendo os milagres. Na verdade, os apóstolos faziam com a intervenção divina de Jesus, do Espírito Santo. E Pedro viveu muitas experiências em Atos. Pedro pregou, milhares de pessoas se converteram. Pedro teve a oportunidade de ver a descida do Espírito Santo. Pedro, em determinado momento, estava andando e as pessoas eram curadas pela sua sombra. Pedro, em Atos 3, ele foi lá e um mendigo, pediu esmola. Ele disse: eu não tenho, mas o que eu tenho, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Toma minha mão, levanta e anda. Olha para nós. Então Pedro viveu muitas experiências e veio mais um capítulo na vida de Pedro. Pedro já estava ali aceitando que o evangelho saísse de Jerusalém e fosse para os gentios, para as pessoas que não eram judeus. E chega esse capítulo na vida de Pedro. Pedro é preso. Herodes vai e mata. Herodes primeiro ele reúne os discípulos e maltrata-los. Depois Herodes vai e mata João, e isso alegrou o povo. Ele foi lá e prendeu Pedro, supostamente para fazer o mesmo. E foi fazendo isso. Falou: quando chegar a Páscoa, eu vou fazer isso. Porque o próprio Pedro, quando ele falou que Deus me livrou, o anjo me livrou da mão de Herodes, certamente Herodes ia fazer isso. E eu fiquei pensando, Pedro, um homem que vivia para Deus, Pedro, um homem que era temente a Deus, que tinha os propósitos, estava travado naquele momento, estava preso, fazendo a vontade de Deus, fazendo a igreja expandir, sendo usado pelo Espírito Santo. Eu falei: Senhor, fala conosco o que o Senhor quer falar nesse culto de oração. O Senhor não vai nos levar ali à toa. E eu fiquei pensando que o que fazer quando as prisões chegam até nós? Às vezes nós
somos tementes a Deus, somos filhos de Deus, estamos tentando fazer tudo certinho, mas chega algumas prisões em nossas vidas. Talvez pessoas aqui estão presas a alguma coisa, talvez estão presos a algo que não seja uma prisão, uma cadeia, mas a algo que você se vê impossível de sair, algo muito pior que está dentro de você. Talvez você chegou até aqui hoje com algumas prisões na sua mente, com algo que você não consegue desprender disso. E eu fiquei pensando, o que tem nos prendido? A gente não entende porquê de algumas coisas acontecem, a gente não tem o controle de tudo. Eu fiquei imaginando Pedro fazendo tudo certo. Teve os seus fracassos lá nos evangelhos, mas ali ele já era um líder, ali ele já era um homem mais experiente, mais maduro. E acontece essa prisão na vida de Pedro. E a gente não sabe o porquê que isso acontece em nossas vidas, mas o texto aqui nos mostra que algumas prisões vêm para o milagre acontecer, para as grandes coisas de Deus acontecer. Talvez você que está aqui nessa noite entrou aqui com alguns impossíveis na vida de vocês, com algumas batalhas que você não está conseguindo vencê-las. Você busca a Deus, você ora a Deus e não está tendo resultado. Parece que você está orando e as coisas não estão acontecendo. Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você que ainda há uma saída, que ainda não é fim. E Deus quer nos mostrar hoje, nessa noite, duas coisas que tem que andar juntas. Duas coisas que aconteceu naquele momento, que foi vital para o livramento que Deus deu a Pedro, que nós, que somos a igreja atual era aquela do século I, onde tinha Pedro, os apóstolos, só que a igreja expandiu, já se passaram 20 séculos, e nós estamos aqui, que somos a igreja do Senhor. E o mesmo Espírito que habitava lá é o mesmo Espírito que habita aqui. Assim como aquele louvor que nós contamos aqui, vento de poder, faz teu querer, o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo tem que ser livre em nossas vidas, para ele poder fazer aquilo que ele quer e não o que eu limito para ele fazer. Embora eu não possa limitar, mas a minha incredulidade, a minha falta de fé, o meu despreparo diante das duas coisas que eu vou falar aqui, acaba me limitando e acaba me travando. Deus não quer te travar, Deus quer fazer você livre, porque o Espírito Santo habita em nós. E duas coisas que eu acho interessante, que Deus falou muito comigo nessa tarde, hoje, diz: Pedro estava, verso 5, se você puder acompanhar, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. A primeira coisa que um cristão deve fazer é fazer uma oração contínua, oração constante. Tiago diz, 5,16, oração de um justo pode muito em seus efeitos. Enquanto a igreja orava, algo ia acontecer na vida de Pedro. Então, pedimos a Deus, nos faz justo, para que nossa oração venha a ter efeito. Paulo diz, lá em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. É orar o tempo todo, não orar para as pessoas verem, mas você no seu íntimo com Deus, porque orar é um relacionamento, é depender de algo superior, é depender da grandeza de Deus. Orar, como o pastor de vez em quando fala, William, orar não é para te melhorar, não é para melhorar Deus, mas é para melhorar você, para nos melhorar diante de Deus, porque à medida que eu oro a revelação, à medida que eu oro a mudança, Jeremias 33 diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Talvez Deus quer revelar algo para cada um de nós aqui, mas Ele vai revelar através do relacionamento com Ele, através da oração, através da entrega, através da dependência. Deus, Ele pode até te revelar algo sem você orar. Ele é Deus, quem sou eu para limitá-lo? Mas à medida que eu oro, eu crio encontros, eu crio um relacionamento com Deus, e a resposta vem, e a saída vem, e a direção vem. Mas não houve só oração. Note comigo no texto, olha no versículo 6. Quando Herodes
estava para apresentá-lo naquela mesma noite, o que Pedro fazia? Dormia. Pedro dormia. Pensa comigo, se é eu e você naquele momento. O Herodes acabou de maltratar os cristãos. Herodes matou um cara, a espada, mandou matar um cara à espada, e prende eu e você, que supostamente ia ser morto na mesma noite, ou no próximo dia. A Bíblia diz que quando Herodes vai pegar ele está livrado ali. Mas olha o que acontece antes. Pedro dormia. Pedro descansava. Pedro, em vez de estar acordado, preocupado com o que ia acontecer no outro dia, Pedro, em vez de estar ali ansioso, com insônia, Pedro descansava. Pedro dormia. E eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar? Deus que falou comigo, enquanto a oração, enquanto há descanso, há saída. Enquanto há oração, enquanto há descanso, há livramento, há resgate. Por isso, nessa noite, além de orar, descansa em Deus. Amém. Entrega a tua oração ao Senhor e descansa em Deus. Ele não fica desesperado. Talvez por isso que ele vai falar lá na frente assim, e lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O homem estava preso, condenado à morte, condenado por ser mais um assassinato de Herodes. Mas ele não está desesperado. Havia naquele momento a oração incessante da igreja e o descanso de Pedro. Eu aprendo aqui, enquanto eu oro, enquanto eu descanso, há milagres. Por isso, nessa noite, eu não sei o que você veio orar aqui, eu não sei o que você tem orado na sua casa, mas continue orando. E quando você orar, entrega na mão do Senhor, descansa. Isso é confiar. Descansar em Deus é confiar. Deus não quer que a gente ore e fale, será que Deus vai fazer? Será que vai acontecer? Será que vai no tempo? Ora e descansa, porque Deus tem o melhor. E Deus sabe o que pode fazer, porque Ele é Deus. Talvez Pedro, naquele momento, pensou que é o fim, porque ao olhar humano não tinha saída. E é justamente no olhar humano sem saída que entra o anjo de Deus, que entra a provisão de Deus, que entra o cuidado de Deus, que entra o toque de Deus, que entra o renovo de Deus. Por isso, se você está passando por algo sem saída, algo impossível, algo que você olha ao seu redor, você olha para o lado, você não vê saída, você olha para o outro, você não vê saída. Você olha para frente e vê todo mundo avançando e você parece que está parado. Você vê tudo acontecendo na vida dos outros e não vê acontecendo na sua. Deus está mandando dizer que hoje, calma, ora e descansa. Ora e descansa. Ora e confie. Você tem confiado em quem? Nos homens? Ou na palavra que vem de Deus? A palavra de Deus viva e eficaz. Quando eu oro, eu dependo de Deus. Quando eu descanso, eu confio naquilo que eu orei diante de Deus. Ore e confie. Às vezes nós confiamos em tantas coisas. Esse dia eu estava pensando. Às vezes homens entram no avião, nem conhecem o piloto, mas acredita que o piloto vai sair de um aeroporto para o outro, porque ele é um profissional. E às vezes nós oramos a alguém, a algo, ao Espírito Santo de Deus, que é infinitamente mais daquilo que nós pensamos, e às vezes nós não confiamos, não esperamos. Por isso, nessa noite, ora e confia, porque quando você confia, você descansa. Tem pessoas aqui precisando orar e descansar. Ora e descansa, porque quando você descansa, Deus vai fazer algo por você. Quando você dorme, Deus está fazendo algo que a tua capacidade humana não consegue ver. Você não tem ideia do que Deus pode fazer, nem eu. Porque Ele é Deus, Ele é muito mais do que a gente imagina. Ele é poderoso, Ele é limitado. Enquanto a oração e descanso, Deus envia um anjo para Pedro aqui, olha no verso 6. Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado, com duas cadeias de sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Quando você ora,
e você descansa, Deus envia seus anjos. Deus está enviando seus anjos lá nos seus familiares. Mas não queira fazer o papel de Deus. Faça o papel dos homens, que é orar e descansar. E deixa o que você não pode fazer, Deus fazer. Às vezes nós queremos fazer o papel de Deus. E o papel de Deus é impossível. O papel de Deus é entrar no coração e mudar aquele coração. Entrar numa mente, mudar aquela mente. Entrar numa pessoa e mudar a vida da pessoa. Por isso ore. Por isso descansa. Continuando o texto. Eis, porém, sobreveio um anjo do Senhor, verso 7. E uma luz iluminou a prisão. Quando você ora, quando você descansa, Deus envia anjos, envia luz para acabar com as trevas. Seja as trevas na sua casa, seja as trevas no seu trabalho, seja as trevas aonde for. A luz de Deus entra. E quando a luz de Deus entra, as trevas têm que ir embora. Porque a luz dele é poderosa. Não só a luz, uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te. Deus toca nos intocáveis. Pedro naquele momento era intocável. Estava dormindo no meio de soldados, um monte de soldados vigiando a cadeia, e Herodes lá se preparando para o grande evento. Mas quando Deus tem um propósito na sua vida, quando você tem um propósito com Deus, podem tentar te prender, te parar, podem tentar te sabotar, pode tentar te colocar em alguma prisão, porque quando as portas das prisões se fecham, Deus entra e te liberta, Deus entra e te livra, Deus entra e faz o que é dele de fazer. Não foi assim com João, o apóstolo João? Velhinho, jogaram ele lá na ilha de Patmos, achavam que João ia morrer lá, que era o fim de João, que ia acabar com a vida de João. Acharam que João não oferecia mais perigo. Jogaram João lá na ilha de Patmos. Mas quando todo mundo fechou as portas para João, o Apocalipse diz que Deus abriu as do céu e levou ele em visão. E hoje nós temos o livro de Apocalipse, porque Deus deu em visão a João enquanto ele estava preso. Paulo, a maioria das cartas dele era quando ele estava preso. Por isso, eu não sei se você está preso em algo. Eu não sei se você está preso nas suas escuridões, naquilo que te atrasa. Não importa se você está preso, importa se você reage nessa noite. Reage orando, reage descansando, que ainda que para os homens acabou, Deus pode abrir uma nova porta e te livrar dessa prisão. Aleluia. Deus pode abrir um novo caminho para você, porque Ele é Deus. O Espírito Santo, e Deus está falando muito de Espírito Santo aqui nessa igreja nesse mês, e vai continuar falando, porque o Espírito Santo faz aquilo que ninguém pode fazer. O Espírito Santo entra e toca na vida de Pedro e as cadeias são quebradas. O Espírito Santo chega e levanta Pedro, e Pedro acha que é uma visão, ele não está entendendo, e quando chega no verso 11, Pedro diz, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judaico. Para Herodes, para o povo judaico, era o fim daquele líder, daquele homem de Deus. Para Herodes e o povo judaico, aquele que botava o terror, no bom sentido, porque Pedro pregava, 5.000 almas se convertiam, Pedro botava a mão, as pessoas eram curadas. Pedro foi até Cornélio e foi lá e batizou todo mundo. Então Pedro estava fazendo um estrago no bom sentido naquele lugar. E todos que se levantam para fazer algo para Deus, geralmente vêm as retaliações, vêm as coisas para tentar nos parar, porque nós somos limitados, nós não temos o poder. O poder vem do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero dizer para você, continue orando, continue descansando, que no momento certo Deus envia o anjo e te livra, e te restaura, e te levanta. Aleluia. Talvez você ache que é o fim. Talvez pessoas falaram para as outras pessoas, você ficou sabendo, que falaram até a seu respeito que é o fim, que não dá mais para você fazer, que você não pode ir além.
O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você, continue, ora e descansa, porque Ele pode abrir as janelas dos céus. Ele é que abre a janela do céu. Daniel, só você que pode abrir a janela da sua casa, você e sua família. Eu posso passar em frente à sua casa, olhar para lá, tentar abrir por fora, eu não vou conseguir porque ela está trancada por dentro. Assim é a janela do céu. É só Deus que tem poder para abrir. É só Deus que pode mandar a chuva. É só Deus que pode permitir o sol. É só Deus que pode fazer você vencer. Aleluia. Não é a sua capacidade, embora ela seja boa, as características, os dons que Deus te deu. Porque se Ele quiser secar, se Ele quiser parar, Ele para, porque Ele tem o domínio. Mas eu creio que o nosso Deus é um Deus de perdão e um Deus de renovo. E nos trouxe aqui hoje para revigorar os dons que Ele deu a nós. Porque só Ele que pode dar os dons. Então começa no dia de hoje a orar e descansar e falar: Deus, renova os dons que o Senhor capacitou a mim, porque eu quero ir além. Porque essas prisões não vão me travar mais, porque o Senhor é poderoso. É o Senhor quem faz algo acontecer. Eu só sou um instrumento, eu só sou um vaso. Fazendo assim, as portas que só Deus abre, pode abrir para nossas vidas. Olha, Deus falou muito comigo hoje nessa tarde. Eu ia pregar outro texto, porque esse texto eu já preguei 2 ou 3 vezes nas orações aqui. Só que quem manda é o Espírito Santo de Deus. Ele falou: volta lá, porque a minha palavra é viva. Eu posso fazer uma nova pregação nela. Eu posso fazer algo diferente nela. Você lê um jornal de ontem, você se sente atrasado. Você lê uma notícia de ontem, você se sente atrasado, porque você tem ali a comunicação, você tem as redes sociais, você já pode ver atualizando as notícias. Mas a Bíblia é algo diferente, porque é algo inspirado por Deus. E você abre lá em Gênesis, você se sente atualizado. E você abre aqui em Atos, você se sente atualizado, porque ela é viva e ela é eficaz. Ela transforma a vida das pessoas. E Deus nos trouxe aqui hoje para transformar a nossa vida. Amém. Nós não podemos sair daqui hoje com as prisões que nós chegamos aqui. Amém. O medo não pode ser maior que a sua fé. A incredulidade de algo que Deus pode acontecer na sua vida não pode ser maior que a sua fé. Porque primeiro Deus te dá a visão, para depois Ele te dar o recurso. Às vezes Deus já deu recurso para alguém aqui na mente. Visão na mente. Deus já deu as visões: ó, Wagner, eu vou te fazer isso, isso, isso. O recurso vai chegar. Eu vou fazer isso, isso, isso. Daniel, Alan, eu vou fazer isso, isso, isso. Deus já revelou para você. Então, se Deus já revelou para você, é porque na sua mente, na fé já existe. Então vamos viver aquilo que Deus reservou para nós. Não vamos abaixar a cabeça. Não estou dizendo para você colocar Deus na parede, que ninguém pode fazer isso. Ele é poderoso, Ele é Deus. Mas vamos acreditar na fonte que vem do alto, que Deus tem falado conosco, que nós podemos prosseguir, que nós podemos ir. Às vezes nós somos os causadores das limitações do Espírito Santo. E o Espírito Santo é livre. O Espírito Santo pode alcançar teu pai. O Espírito Santo pode alcançar teu filho, a tua mãe. O Espírito Santo pode fazer um empreendedor, um pastor, um pregador. Porque é o Espírito Santo quem faz as coisas acontecerem. E não você. Se fosse você, se fosse eu, nada pode acontecer. Mas quando a gente descansa, quando a gente confia, quando a gente ora, quando a gente coloca essas coisas em harmonia, Deus vai e abre as portas. Deus vai e abre as cadeias. E depois você vai dizer: agora sei que foi o Senhor quem fez. Agora sei que foi o Senhor que livrou. Agora sei que é o Senhor quem faz. Eu quero te perguntar, você não precisa me responder. Ainda há algo que te prende? Se tiver algo que te prende hoje, deixa aqui no altar. Porque no altar do Senhor é o altar de renovo, de restauração. Amém. Coloca seus medos diante de Deus. Fala: Senhor, eu sei que o Senhor falou comigo, mas eu estou com medo, eu estou me achando incapaz. Porque Deus capacita os escolhidos. Deus, Ele pega os que não são e confunde os que são. Deus, Ele pega o improvável, aquele que todo mundo não dá nada, e levanta ele e faz para a honra e para a glória dele. Por isso, nessa noite, irmãos, cada um de nós trouxemos aqui, eu também trouxe as minhas prisões.
E não importa qual seja elas. Talvez você tenha medo do futuro. Talvez você tenha medo do amanhã. Talvez você tenha uma ansiedade além do normal, porque a ansiedade é comum, todos nós temos. Mas talvez a tua fé está aqui, a tua ansiedade está aqui. E a maioria das coisas que você tem medo nem vão acontecer. Mas está na sua mente, porque ainda você não lançou diante de Deus. Quando você lança a sua ansiedade diante de Deus, ó, tá aqui um papel, ó. Segurei ela. Ó, isso aqui é ansiedade. Alá é o Espírito Santo. Isso aqui é ansiedade. Pedro manda fazer o quê? Lançar. Lançando. Olha só, esse homem aqui que foi preso. Na carta dele ele fala assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de não lançar isso aqui, ó. Lancei, ó. Não tem como voltar mais. Eu já lancei. Já foi. Está diante de Deus. É isso que Deus quer que a gente faça. Não só com ansiedade, mas com tudo aquilo que nos amedronta. Lança diante dele. Porque você está lançando a melhor pessoa possível que pode te restaurar, que pode sarar, que pode dar novas direções. Amém. Fiquem de pé. Nós vamos orar.